O mundo é o lar de 8 bilhões de pessoas que vivem em países diferentes, que falam dezenas de idiomas, trabalham em milhões de funções diferentes e que têm uma quantidade quase infinita de preferências diferentes, o que é ótimo para tornar o mundo um lugar diversificado e vibrante, mas torna extremamente difícil descobrir as boas práticas econômicas das ruins, porque ninguém vai deixar economistas realizarem experimentos por todo o seu país para ver como isso se desenrola. Então, como descobrir qual sistema econômico é mais viável, o capitalismo ou o comunismo? E para ver como isso se desenrola, esses dois sistemas econômicos tão distintos vêm ganhando força cada vez mais nos debates e nas conversas, e que é uma limitação fundamental que impacta drasticamente a qualidade de vida de cada pessoa neste planeta, e o que pode parecer extremo, mas uma boa compreensão da economia ou da maneira como as pessoas interagem com coisas de valor e como andam de mãos dadas com a tecnologia moderna para criar o mundo tal como existe hoje, onde mais riqueza foi criada nas últimas 5 décadas do que em todo o resto da história da humanidade. E não teríamos toda essa tecnologia se o mercado moderno não conseguisse colocá-la em bom uso ou incentivar a sua criação. E diferentemente dos cientistas que experimentam novos compostos e podem criar algo incrível ou algo terrível, como por exemplo de compostos químicos para fertilizantes até bombas, a diferença é que um ajudou a alimentar milhões de pessoas e o outro ajudou a matar outros milhões. Mas, pelo menos, tivemos o benefício de perceber que em um laboratório podemos criar novas ideias ou novas políticas econômicas, tem o potencial de destruir um país e, como já visto em muitos casos ao longo da história, experimentos ter causado a morte de milhões de pessoas. E já que os economistas não podem conduzir as suas experiências dentro de laboratório, precisam fazer visualizando a história e aprender com o máximo que puder dos sucessos e fracassos das economias reais que fizeram coisas de maneira ligeiramente diferentes para colher resultados drasticamente diferentes. E podemos exemplificar países como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, China e Taiwan, até mesmo Venezuela e Noruega. Todos têm ou tiveram, de uma forma ou de outra, profunda semelhança econômica subjacente, mas terminaram totalmente diferentes devido às decisões econômicas tomadas ao longo da sua história. Então, o que pode os economistas aprenderem com estes conjuntos econômicos divergentes? E, finalmente, quais são os perigos de tirar conclusões dessas comparações? E lembrando que se você gosta desse tipo de assunto e quer aprender a investir melhor o seu dinheiro, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo, já clica no botão do like, assim você consegue retribuir com que esse vídeo acabe atingindo um número maior de pessoas. Mercados capitalistas versus sociedade comunista ou socialista. É claro que há uma pequena isenção de responsabilidade aqui, até porque nenhum país realmente existe ou jamais existiu em nenhuma dessas extremidades, desses extremos econômicos. Mesmo nações muito laissez-faire, como os Estados Unidos, têm uma extensa lista de leis e autoridades que regem a forma como a troca de bens e serviços pode ser conduzidas, e algumas economias também têm impostos, tarifas e subsídios que subvertem o livre mercado para dar uma vantagem injusta de um grupo ou indústria sobre outro. De modo que nenhum mercado é tão livre quanto os economistas traçam. Da mesma forma, mesmo as economias com foco extremo no planejamento central e também nas indústrias administradas pelo Estado, e tem mercados que existem com a benção do governo ou, apesar deles,
Como exemplo, a China, que é governada pelo Partido Comunista Chinês, que tem mercados mais abertos e impõe menos prontamente regulamentações e menos proteções do que muitos países ocidentais que se orgulham dos seus livres mercados. Por esses mercados extremos, ainda é possível avaliar o desempenho das economias gerido através desses dois sistemas econômicos, sendo os exemplos mais óbvios a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a Alemanha Oriental e Ocidental, que os economistas e os decisórios políticos e até mesmo os eleitores comuns usam compreensivelmente estas comparações como base para rejeitar completamente uma dessas políticas econômicas. E já sobre o livre mercado e a livre iniciativa na Coreia do Sul, conseguiu proporcionar uma qualidade de vida à sua população significativamente melhor do que a Coreia do Norte e que hoje tem um PIB per capita entre 20 e 30 vezes superior à Coreia do Norte. E conseguiu isso apesar de ter uma posição econômica indiscutivelmente pior no momento em que as duas nações foram separadas. As fronteiras paralelas da Coreia do Norte contêm uma oferta muito maior de recursos naturais e partilham uma ligação direta com seu aliado político e econômico de longa data, a China. Já a Coreia do Sul, por outro lado, estava quase totalmente desprovida de qualquer recursos naturais facilmente extraíveis e estava completamente isolada, e o seu parceiro geográfico mais próximo era o novo governo do Japão. E apesar deste avanço, as diferenças hoje são inegáveis. E a explicação mais simples para isso é que as políticas comunistas do governo desperdiçaram as vantagens do Norte e a economia de livre mercado fez o Sul florescer e se tornar uma das economias mais fortes do mundo. E quando apresentado com estudo de caso do mundo real, os bons economistas deveriam se perguntar: por que será que isso fez uma diferença tão grande? E é claro que há uma explicação padrão de que em um sistema econômico onde todos recebem recursos distribuídos, independentemente de suas contribuições individuais, há menos incentivo para inovar e também colocar um esforço ou assumir riscos. Mas uma boa análise da realidade desses sistemas econômicos revelará que há mais do que a motivação pelo lucro para fazer com que as pessoas passem a contribuir mais com a economia. E Mises, um dos economistas mais influentes do último século, previu que a União Soviética desmoronaria apenas 2 anos depois da Revolução Russa, porque uma das vantagens fundamentais do livre mercado é que é um sistema para decidir o que é fornecido e o que não é fornecido com os recursos fundamentalmente limitados que uma economia tem disponíveis. E que o problema econômico central é que nós, como humanos, temos desejos ilimitados, mas apenas recursos limitados para satisfazer esses desejos. Por isso, decisões difíceis devem ser tomadas em o que produzir, o quanto produzir e quem que irá produzir. E tanto no livre mercado quanto na economia planejada, nada mais é que estratégias diferentes para tentarem responder as mesmas questões. E na economia planificada, essas decisões é feito por uma autoridade central que decidirá o que é feito e o que não é. E na teoria, isso poderia funcionar tão bem quanto um livre mercado, mas o que na prática não funciona tão bem assim. O mercado moderno tem milhares de itens diferentes e esse é apenas um tipo de negócio. E existem milhares de negócios diferentes nos mercados modernos, o que significa que uma economia teoricamente planificada precisaria tomar decisões perfeitas sobre milhões de produtos para proporcionar a mesma qualidade de vida material aos seus cidadãos. E esta é basicamente uma tarefa impossível, razão pelo qual a seleção de bens e serviços fornecido numa economia planificada é muito menos diversificada e raramente fornece a quantidade correspondente de demanda. E já em um sistema de livre mercado, esse processo de decisão
é terceirizado para cada participante do mercado, que basicamente usa o seu próprio dinheiro para decidir o que deseja produzir. E isso significa que nenhuma instituição tem que decidir o que produzir, quanto produzir e para quem produzir. E um grande problema em países como a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental é que não só era extremamente difícil escolher o que as indústrias do país produziriam, como também era algo em que as pessoas que estavam no poder não se importavam nem um pouco em acertar. Além da má gestão, há também o risco da velha corrupção, quando uma economia é essencialmente planejada e os líderes que fazem esses planos não estão em dívida com o seu povo, há mais incentivo para investir nas indústrias que irão melhorar a sua própria qualidade de vida e trabalhar para mantê-lo no poder, mesmo que isso aconteça à custa dos participantes regulares. E é claro que isso também acontece nas economias de livre mercado e podemos destacar que também não são sistemas econômicos perfeitos e apesar de todo o seu sucesso, o sistema de livre mercado mostrou outras fraquezas inerentes, sendo um sistema que dá feedback sobre quais bens ou serviços são exigidos, mas é difícil dizer antecipadamente, e isso significa que os recursos são muitas vezes desperdiçados na produção de coisas que ninguém realmente quer e eventualmente são desperdiçados. E mesmo assim, no mundo real, todas as economias avançadas, como Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Dinamarca, entre outros, são dos primeiros nos índices de liberdade econômica e tentam interferir o menos possível em sua economia. E já outros países mais abaixo acabam combinando ambas as estratégias para administrar suas economias, sendo a maioria dos bens e serviços sendo oferecidos pelos mercados, mas há intervenções para coisas como saneamento, segurança e até mesmo coisas tão simples como estradas. E para demonstrar um outro caso, utilizando Noruega e Venezuela, e isso pode parecer um pouco menos comparação óbvia, mas esses dois países de lados opostos do mundo, pelo menos num ponto, tinham muito em comum. A Venezuela e a Noruega são ambos países extremamente ricos em petróleos e gás natural. Ambas tentaram criar empresas petrolíferas estatais na década de 1970 e ainda hoje, uma é indiscutivelmente a economia mais próspera do mundo e a outra é uma das menores do mundo. E tanto a Noruega quanto a Venezuela tiveram a ideia de criar as suas empresas petrolíferas estatais na década de 1970, e estas poderiam ser ferramentas eficazes para obter lucro com as receitas do petróleo e devolver essas receitas à nação, financiar os gastos do governo sem a necessidade de aumentar os impostos, o que é especialmente devastador dada a atual crise humanitária vivida na Venezuela. A pergunta que se deve fazer é, então, o que realmente faz a diferença? Há realmente um fator independente que faz toda a diferença. Esta grande Noruega, em termos gerais, concentrou-se em manter a estabilidade econômica e transformar o que poderia ter sido um crescimento rápido em crescimento sustentado, enquanto a Venezuela, que estava começando, em um ponto em que os seus cidadãos eram muito mais pobres e queriam aumentar rapidamente os padrões de vida, o que conseguiram fazer, mas isso aconteceu às custas da instabilidade econômica e política no seu auge. E saiba que a Venezuela rivalizava com a produção per capita dos Estados Unidos numa época em que era ainda mais dominante economicamente do que é hoje. E a economia é um estudo difícil e mais difícil ainda de conduzir. E mesmo duas economias aparentemente semelhantes, mas que acabam tomando decisões ligeiramente diferentes, podem produzir resultados drasticamente diferentes. Por isso é importante que políticas olhem para essas pequenas mudanças e deixem de lado até mesmo as pressões políticas para conseguirem fazer políticas que potencialmente valerão a pena anos depois. E agora, comenta aí o que você achou desse vídeo e também já deixa a sua opinião sobre esse assunto.
Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo. E também já senta o dedo aí no like e já aproveita, já ativa o sininho, assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.